Na enxurrada de reportagens que a grande mídia fez sobre a morte do jornalista Ricardo Boechat, foi evitado um assunto, digamos assim, indigesto para os grandes barões da imprensa brasileira, que é o real motivo ou o que estava por trás da demissão do jornalista da Rede Globo e do jornal O Globo. A demissão sumária do jornalista, que a partir dali se projetaria nacionalmente, é atribuída uma indiscrição do Boechat com relação a um telefonema que ele teria dado para o empresário e lobista Paulo Marinho. Este mesmo Paulo Marinho que entregou sua casa para a equipe do presidente e então candidato Jair Bolsonaro para fazer inclusive o comando, aliás, a central das redes sociais ligadas à candidatura Bolsonaro. Mas aí não está tudo. O que está realmente, o que importa nesse episódio é o que havia naquele momento, que era uma briga intensa dos vários setores da comunicação brasileira para ver quem pegava o melhor pedaço das privatizações, sobretudo no âmbito das telecomunicações. Como a gente sabe, naquela época, em 1999, a época da privataria de FHC de Fernando Henrique Cardoso, esse homem que até hoje é protegido e blindado pela mídia. Naquela época, essas empresas brigavam entre si por pedaços, tipo Telemig lá em Minas, Telesp em São Paulo. Foi uma época sombria da política e da economia nacional e, sobretudo, da mídia, que estava ali naquele processo, metida de forma proativa naquele processo de dilapidação e de rapinagem do patrimônio nacional. E exemplo disso era aquele assalto que houve na Embratel. A Embratel, a gente se lembra, controlava as 27 empresas estaduais de telecomunicações, que não eram estaduais, elas estavam nos estados, mas eram controladas pela Embratel, que era uma empresa pública de propriedade, portanto, do Estado brasileiro. Aqui o perfil da Wikipedia, esta fabulosa enciclopédia da internet que muitos esnobam, mas todos leem, né? Esnobam por achar que aquilo é cultura de almanaque. Mas é a partir da Wikipedia que a gente reúne os elementos para, inclusive, começar a pesquisa sobre qualquer assunto. Então, nesse perfil aqui da Wikipedia, lá pelas tantas, no verbete controvérsias, escândalo no setor de telefonia. A Wikipédia diz que, ao participar de reportagens na guerra pelo controle das companhias telefônicas no Brasil, a participação do jornalista foi citada em reportagem publicada na revista Veja em junho de 2001. O colunista foi demitido de O Globo e da Rede Globo, onde tinha uma coluna no Bom Dia Brasil. Quando a revista Veja publicou trecho de um grampo telefônico que revelava ao jornalista, no caso o empresário e homem da noite, Paulo Marinho, que se tornou famoso nacionalmente depois que casou com a atriz global Maite Proença. O conteúdo das matérias que foram publicadas pelo jornal. A decisão dos diretores da empresa foi unânime. Eles alegaram que o comportamento do jornalista feria o código de ética da empresa.
Marinho trabalhava para Nelson Tanuri, principal acionista do Jornal do Brasil, então uma massa falida na época já, e aliado da TIM. Sim, a TIM, essa grande empresa que acabou pegando o naco da Embratel. Empresa que disputava o controle da Telemig celular e Telecelular e Telenorte celular em confronto com o banqueiro Daniel Dantas. Aí tudo bem, é briga entre empresários e tudo, né? Mas o importante é quando esse verbete aqui da Wikipédia fala sobre os intestinos da política de privatização e, sobretudo, da participação intensa da nossa mídia. O escândalo revelou alguns dos métodos empregados nas guerras pelo controle das companhias telefônicas, na qual ocorriam grampos a jornalistas, notícias plantadas e envolvimento de grupos poderosos. Aí é que vem o Boechat. Flagrado nesses grampos, a situação ficou insustentável na Globo para o Boechat. Nos últimos anos, antes da demissão, o jornalista, com sua coluna em O Globo, a mais lida do jornal, transformou-se num dos mais influentes jornalistas do país. Também deu início ao primeiro escândalo de quebra do sigilo do painel do Senado Federal. Quer dizer, são outros furos do jornalista Ricardo Boechat, que inegavelmente foi um grande repórter. Finalmente, e não menos importante, é esse material aqui do blog 247, publicado ainda em 27 de maio de 2012, às 7 horas e 5 minutos. Então diz: caso Boechat cria saia justa para a revista Época. Em 2001, a Globo demitiu Ricardo Boechat, flagrado em grampo, sem direito à apelação. Em 2001, conta a reportagem do blog 247. Um dos principais jornalistas das organizações Globo, Ricardo Boechat, foi demitido sumariamente do Globo quando um grampo que o envolvia foi publicado pela revista Veja. Boechat conversava com o lobista Paulo Marinho, ex-assessor do empresário Nelson Tanuri, sobre uma reportagem que sairia no jornal relacionada a uma disputa no setor das telecomunicações. Aí continua o material do 247. Boechat foi demitido e humilhado. Ao justificar sua saída, Merval Pereira, então diretor de jornalismo do jornal O Globo, foi enfático. Ele usou o jornal e sua influência para fazer uma matéria que favorece um grupo contra o outro, disse Merval à época. Em 2001, Tanuri e o grupo Opportunity, aquele do Daniel Dantas, lutavam pelo controle da empresa Telemig Celular. Boechat se defendeu argumentando que sua reportagem era verdadeira, mas isso não foi suficiente. Até mesmo o editorialista Luiz Garcia, do jornal O Globo, escreveu artigo relatando sua decepção com o comportamento de Boechat, que foi abatido sem piedade, mas que, graças a seu talento, conseguiu se reerguer no grupo Bandeirantes e na revista Isto É. Bom, esse é um capítulo sombrio também da nossa grande imprensa, né? Sobretudo do seu envolvimento naquela privataria que praticamente arrasou com as nossas grandes estatais.